qual que vai ser o futuro do universo Arkham e a conexão que isso pode ter com o novo DCU do James Gunn. Porque assim, desde que o James Gunn anunciou o capítulo 1, Deuses e Monstros, algumas pessoas estão se perguntando como é que ele vai conseguir conectar a parte dos games com o resto do universo que ele está se propondo. Porque o James Gunn disse que a grande inspiração na convergência de mídias para uma grande história narrativa é a franquia de Star Wars. E Star Wars é um exemplo de franquia que consegue ter vários produtos em todas as mídias e de forma cânone. Mas como fazer isso no universo da DC sem limitar o potencial na hora de criar uma história de videogame? E sem fazer com que essa história seja obrigatória para o próprio universo? Essas são algumas perguntas que dá para fazer. Só que assim, ao mesmo tempo que tem todo esse negócio dos jogos do DCU, a gente tem um outro grande universo ainda em desenvolvimento, que é o universo Arkham. E que esse ano vai ganhar um jogo desse universo, que é o Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça. O que a DC tem que fazer para conseguir organizar essas duas frentes? É isso que a gente vai debater no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, comentem aqui o que vocês acham sobre essa questão dos universos de games. Vocês acham que tinha que ter um único universo de games que contempla o DCU? Ou vocês acham que tem que ter um universo à parte de games? Por favor, comentem aqui. Beleza, dado nosso recado, vamos começar falando sobre essa questão dos games no DCU. A ideia do James Gunn, ela é com certeza muito ousada. Querer integrar todas as mídias para conseguir criar uma linha narrativa única dentro do universo DC é com certeza muito ousado. É diferente e pode dar super certo. Inclusive, se ele conseguir fazer isso de uma maneira boa, vai ser revolucionário. Porque o universo da DC, ele é muito diferente do universo Star Wars. Star Wars se formou testando e errando esse negócio de games desde os anos 80, desde os anos 90. E levou muito tempo para o Star Wars conseguir encontrar o seu equilíbrio de histórias independentes nos games, sem precisar recorrer aos seus personagens principais. O Luke, Anakin, Obi-Wan, Leia, Darth Vader. Teve uma época que as pessoas queriam só jogar jogo de videogame com esses personagens. E aí, lá nos anos 90, chegava a LucasArts e dizia que não, a gente vai fazer um jogo que a gente quer fazer. E aí vinha o jogo do Shadow of Empire, que expandia drasticamente o universo Star Wars e não tinha nenhum personagem grande do universo Star Wars, mas ele estava ali. Talvez essa tenha sido a primeira grande tentativa de expandir o universo Star Wars em uma outra mídia com um personagem novo, ou pelo menos um personagem que não era conhecido dos filmes. E naquela época teve sim rejeição, que era um jogo de um personagem que ninguém queria jogar, de uma história aleatória que ninguém queria ter. Mas aquilo plantou uma sementinha para continuar tendo outros jogos de Star Wars, para eventualmente os jogadores e fãs de Star Wars entenderem que Star Wars pode ter outros personagens, outros momentos de histórias e serem jogos espetacular. É quando vem um jogo chamado Knights of Old Republic, que é um jogo maravilhoso, 10 de 10, revolucionário, e que provou ali, por A mais B, pela sua qualidade, que dá para fazer sim um jogo cânone de Star Wars, sem necessariamente envolver os personagens principais. E foi a partir do Knights of Old Republic que a gente realmente começou a ter outros jogos expansivos do universo Star Wars. Com certeza, o James Gunn está olhando para o universo DC da mesma forma que ele vê o universo Star Wars. Quando ele olha para os jogos de Star Wars, ele olha para um Knights of Old Republic, ele olha para um Force Unleashed, ele olha para o Jedi Survivor, que são de personagens que estão isolados do universo Star Wars, mas que ajudam a dar um contexto grande para o universo Star Wars. Você pode ver, no Star Wars não tem jogo cânone do Luke, do Anakin, ou do Obi-Wan. Os jogos que a gente controla esses personagens são jogos expansões dos próprios filmes. Mas é ali daquele limbo entre o episódio 2 e o episódio 3, do episódio 3 do episódio 4, que é exatamente onde existe um grande gap para contar boas histórias de Star Wars e que a própria Disney usa isso relativamente muito bem. Então, para mim, quando o James Gunn diz que ele vai fazer jogos do DCU, eu estou olhando muito para esses jogos isolados. Vamos dar alguns exemplos de jogos isolados que poderiam funcionar nessa fórmula. Um jogo do Batman do futuro que se passa muito no futuro. Um jogo de origem do Arqueiro Verde,
Porque o Arqueiro Verde é um personagem fácil de adaptar para um gameplay. A questão do arco e flecha pode lembrar muito um gameplay do Tomb Raider, com ele preso numa ilha. Então, você poderia pegar o Arqueiro Verde, introduzir o Arqueiro Verde num jogo de origem, para daí lá no futuro, quando você quiser usar o Arqueiro Verde, você já tem ele pronto para usar ele num contexto de Liga da Justiça, onde não precisa ter muitas explicações das suas origens e motivações. Ele está ali como um membro da Liga da Justiça. Liga da Justiça Dark / John Constantine / Zatanna. O mundo mágico da DC é uma incógnita nesse momento do DCU. A gente sabe que vai ter o filme do Monstro do Pântano. Talvez o Monstro do Pântano comece a introduzir outros personagens desse mundo do ocultismo da DC, o que seria uma excelente ideia. Mas caso eles optem em não querer fazer isso, um jogo do Constantine AAA é uma excelente ideia, porque esse seria um jogo bem isolado, seria um jogo que você pode escalonar bem para ter uma grande batalha final. E vejam só, nenhum desses jogos que eu estou citando interfere diretamente na linha narrativa que eles querem fazer no DCU principal. Ou seja, dá sim para fazer. Mas como grande ponto negativo dessa estratégia, é que eu acho que a gente não teria um grande personagem recebendo um jogo do tamanho de um Arkham City e um Arkham Knight. Um jogo AAA do Superman, um jogo AAA do Lanterna, ou um jogo AAA do Flash. E sabe por que eu acho que não teria? Porque é muito difícil você desenvolver uma história de um jogo sem escalonar a história para uma coisa super grandiosa no final e ainda não colocar os personagens protagonistas num risco muito alto. Ou seja, se você vai fazer um jogo do Superman, inevitavelmente vai ter uma ameaça global envolvendo a Terra. Se você fazer um jogo do Batman, do DCU, inevitavelmente vai ter alguma coisa envolvendo Gotham, podendo ela ser destruída ou não. E no meu ponto de vista, esse que seria o ponto negativo dessa estratégia. Os personagens grandes do DCU, da Liga da Justiça, provavelmente não receberiam grandes títulos. A única exceção que eu vejo disso acontecer é da Mulher Maravilha. Porque a gente já tem um jogo da Mulher Maravilha em desenvolvimento nesse momento, e a gente não sabe qual universo que ele pertence. Talvez eles façam alguma modificação dentro do jogo para ele pertencer ao DCU. E esse ser o jogo que conta a origem da nova Diana do DCU. É possível isso acontecer, eu vejo possibilidade disso acontecer. E seria talvez um movimento bem inteligente para fazer o primeiro jogo de DCU com a Mulher Maravilha, que é uma personagem grande, é da Trindade. Seria a melhor forma de você começar esse plano expansivo de jogos do DCU. E como o jogo se passa apenas em Temícera, envolvendo talvez deuses gregos, eu consigo ver esse jogo funcionar de uma forma isolada para depois a Diana sair de Temícera e voltar para a Liga da Justiça. Então essa estratégia, ela tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. O ponto positivo é que você pode usar os games para introduzir mais personagens, fazer jogos diferentes, inovadores e que expandam o lore do DCU que o James Gunn está se propondo. Perfeito nesse ponto. O ponto negativo é que se você pegar os personagens da Liga da Justiça e tentar fazer uma história grande com eles, você vai ter o limitador de que essa história vai acabar sendo essencial para entender o personagem na linha do tempo principal do DCU lá nos filmes. E ele falou que ele não quer fazer isso. E por que ele falou que ele não quer fazer isso? Porque Star Wars não faz isso. Star Wars não tem um jogo do Luke Skywalker entre o episódio 7 e o episódio 8. Quem conta o que aconteceu com o Luke Skywalker entre o episódio 7 e o episódio 8 é o filme de Star Wars episódio 8 e o Mandaloriano. E fica por ali a história do Luke Skywalker. Não tem jogo. E por que nunca fizeram um jogo disso daí? Porque é um público diferente. E pro Star Wars é muito mais negócio você fazer um jogo de um Jedi que sobreviveu ao episódio 3 e fazendo alguma coisa ali tentando sobreviver, do que fazer um jogo com Luke Skywalker e toda a carga dramática, sendo que você sabe qual que é o fim do Luke Skywalker, que é o episódio 8. Então é difícil de fazer um jogo novo do Luke Skywalker porque a gente sabe tudo que acontece com ele. Esse é o ponto negativo que eu vejo da estratégia de integrar tudo ao DCU. Só que tem um outro ponto, que é o universo Arkham. A gente não pode esquecer do universo Arkham. A gente vai ter o jogo do Esquadrão Suicida esse ano. E existem rumores, esses que ainda não foram confirmados, de que o final do Esquadrão Suicida deixa uma ponta para continuação envolvendo um negócio com um Flash. E que envolveria um certo soft boot do universo Arkham a partir do Arkham City.
Esse é o rumor que existe em cima do Arkhamverse. Se esse rumor for verdadeiro, o Arkhamverse não termina. Ele sofre um soft reboot, mas ele pode continuar. E é com as duas coisas, Arkhamverse mais o universo do DCU com games, que eu vejo o verdadeiro potencial dessa estratégia do James Gunn envolvendo jogos. Eu acho que você teria o plano perfeito. E com isso, na teoria, teríamos duas empresas diferentes. Uma fazendo jogos para o Arkhamverse e outra fazendo jogos para o DCU. Seriam jogos como esse que eu citei. John Constantine, Zatanna, um jogo de origem do Arqueiro Verde. Seriam jogos grandes, sim, talvez até AAA, ou não. Mas o ponto importante desses jogos do DCU é que eles seriam jogos isolados, conectados com o DCU, mas não de uma maneira que torna jogar eles uma obrigação. Enquanto que do outro lado, a gente teria uma outra empresa fazendo os jogos Arkham. E que nesse exemplo hipotético aqui é a Rocksteady. E dentro do universo Arkham, que é o universo já estabelecido, conhecido entre os games, e que já tem lore estabelecido com outros heróis da Liga da Justiça, você faria os jogos dos outros membros da Liga da Justiça. Os verdadeiros jogos AAA da DC. O máximo do máximo. O jogo do Superman, pega esse estúdio principal que você tem. Qual que é o estúdio? Rocksteady? Então vai a Rocksteady, faz o jogo do Superman dentro do universo que eles estão desenvolvendo ali. Deixa o controle criativo do universo Arkham para quem vai desenvolver os jogos Arkham. Não precisa ser só do Batman. Faz o Superman. Depois, 2, 3 anos depois, faz o jogo do Flash. Porque assim, ó, o rumor que dá conta que vai acontecer um Flashpoint no final do Esquadrão Suicida e resetar a Terra do Arkham, dá conta que o Lex Luthor vai ser presidente dos Estados Unidos. Dá conta que o Coringa vai estar vivo, porque ainda não aconteceu o Arkham City. Você teria um amplo espaço para trabalhar o lore da Liga da Justiça dentro desse universo e fazer o jogo do Superman, fazer o jogo do Flash, dos outros heróis que você não pode fazer no DCU, porque para fazer um jogo bom do Superman, você tem que escalonar o problema. O final boss do jogo do Superman, o Superman tem que enfrentar, sei lá, o Lex Luthor com armadura destruindo Metrópolis, ou Mongo, ou Parasita, ou Darkseid. Alguma coisa grande tem que acontecer no final do jogo do Superman, tem que ser uma parada épica. Porque assim, ó, pensa só, Arkham City. O Arkham City é celebrado como um dos melhores jogos de todos os tempos de super-herói. Qual a primeira coisa que todo mundo lembra do jogo Arkham City? Que o Coringa morre no final, que o Batman leva o Coringa naquele final sensacional 10 de 10 que o Paul Dini escreveu. Se esse jogo estivesse numa mentalidade de DCU, eles não poderiam matar o Coringa. Teria que ser um negócio episódico. Ah, o Batman encontra o Coringa e depois o Coringa é preso. E acabou. Deu. Você acabou com todo o peso dramático da história se o Coringa não morrer naquela história. É por isso que os personagens grandes, Batman, Superman, Flash, com exceção do jogo da Mulher Maravilha, porque é um jogo bem isolado, os desenvolvedores precisam ter liberdade total para fazer o que eles quiserem na história. É por isso que você precisa dos dois universos ao mesmo tempo. Você precisa continuar o universo Arkham e você precisa ter o DCU do James Gunn. Ah, mas vai ser diferente de Star Wars. Assim, ó, não vai ser tão diferente de Star Wars. Star Wars, claro, 90% dos jogos Star Wars são cânones, mas tem o 10% que não é. O Lego Star Wars é um jogo completamente isolado. Mas o Lego Star Wars, por estar isolado de uma linha do tempo, de qualquer seriedade do universo Star Wars, eles podem brincar com os episódios Star Wars e fazer coisas malucas ali. E isso dá muito mais criatividade na hora de fazer um jogo melhor. E isso daqui é olhando o fator narrativo. Também tem um outro fator, que é o fator do público. O público que joga videogame é completamente diferente do público que acompanha série e filme. É claro que existe uma convergência em algum momento, mas o público tem uma exigência para um jogo de videogame que é completamente diferente dentro de um universo do DCU. Imagina se o jogo do Homem-Aranha do PlayStation tivesse limitações para colocar esse jogo dentro do MCU. E aquela história magnífica do jogo do Homem-Aranha, como é que fica? Não fica, não acontece. E aí você vai ter que usar o mesmo uniforme que tem no filme, no game também, e abrir mão de toda uma possibilidade de expandir, fazer outros designs malucos com o Homem-Aranha, que foi o que a Insomniac fez. Existem muitas vantagens do jogo do Homem-Aranha e ser universo isolado do que estar no MCU. As mesmas vantagens também vão existir para um jogo do Batman, para um jogo do Flash, para um jogo do Superman. Enquanto que para personagens menores, como Constantine, não vai fazer tanta diferença assim.
As vantagens e desvantagens são muito escassas. Então acaba sendo muito tranquilo você colocar ele dentro do DCU. Até porque se encaixa na filosofia de como que o James Gunn encara games dentro do universo do DCU. O outro ponto importante da discussão é o próprio James Gunn. A ideia de integrar todas essas mídias numa única linha do tempo narrativa canônica do DCU veio dele ou veio de cima para baixo? Veio o Zaslav que falou para ele que tem que fazer isso. E isso a gente não sabe. O James Gunn, no currículo dele, ele já trabalhou com games. E eu imagino que a ideia de querer integrar videogame, animação, filmes e séries tenha vindo dele, porque ele quer valorizar todas as mídias, todo o potencial da DC. Só que essa revolução que ele pretende fazer não necessariamente precisa do Batman, do Superman e de outro herói grande da Liga da Justiça. Mas nós, jogadores que gostam de um bom jogo da DC, que está sedento por um jogo de Superman, sonha com um jogo do Flash, a gente não pode abrir mão dessa possibilidade. E essa possibilidade pode ser explorada no universo Arkham. Enquanto que o James Gunn trabalha jogos com os outros personagens suplementares para levar depois para o DCU. Até porque tem um outro ponto, que é a questão da indústria do videogame. A Warner não pode se dar ao luxo de fazer um jogo AAA de um jogo do DCU com um personagem menor e não cogitar que esse jogo vai dar lucro. Não, ela precisa que esse jogo dê lucro. E a Warner também tem uma limitação de estrutura de quantos jogos ao mesmo tempo ela consegue produzir. Quantos estúdios a Warner tem hoje de games capaz de fazer um jogo AAA? É muito complexo o jogo de videogame hoje em dia. É muito, muito grande. Então, se a Warner só tem bala para um jogo AAA ou 2 jogos AAA ao mesmo tempo, ela não pode errar. E um jogo de personagem menor do DCU é um jogo relativamente arriscado. Portanto, na minha visão, ela iria querer fazer um jogo AAA de um personagem grande. E para um jogo de personagem grande da DC, tô falando da Trindade mais alguns membros da Liga da Justiça, é melhor esse jogo estar dentro do universo Arkham, porque é onde as pessoas já conhecem, é onde já existe um hype, é onde você poderia começar a usar os jogos para criar uma super ameaça de uma trilogia. Só que ao invés de ser uma trilogia só com um personagem, é uma trilogia com outros personagens. Digamos que o Mulher Maravilha é um jogo da franquia Arkham, e ninguém sabe. Você faz o primeiro jogo com a Mulher Maravilha, que deixa um teaser pra alguma coisa que vai acontecer no final. Depois você faz o jogo do Superman, que continua a história do final da Mulher Maravilha. E depois você faz um jogo da Liga da Justiça, com algum evento de crise envolvendo todo mundo. E você tem um super mega jogo que talvez seja o sonho de muita gente. É um jogo da Liga da Justiça AAA. Acho que todo fã da DC espera que isso aconteça. E eu acho que nós concordamos que esse jogo é impossível dentro do DCU. Jogo AAA da Liga da Justiça, impossível no DCU. E o universo que eu vejo isso acontecer é o universo Arkham, porque ele vai continuar. Então, assim, só pra resumir, eu apoio 100% a ideia do James Gunn de ter jogos dentro do DCU, mas eu acho que esses jogos têm que ser de personagens não membros da Liga da Justiça, ou pelo menos relativamente menores do que a Trindade, e o Flash e o Lanterna Verde. E em paralelo aos jogos do DCU que ele vai fazer, a gente teria jogos do universo Arkham, continuando o pós-Flashpoint que a gente pode ter no final aí do Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça. 2 vertentes de jogos, 2 universos, e sempre feitos por empresas diferentes. O universo Arkham, a empresa que vai fazer, teria o controle absoluto de toda a narrativa, podendo fazer a história que ela quiser, matar o personagem que ela quiser. Enquanto que no DCU teria as linhas restritivas do universo que o James Gunn está fazendo. Eu acredito que com essa estratégia, você iria preencher todas as bases e estar preparado para fazer tudo que os fãs querem, que é o jogo do Superman, o jogo do Flash, o jogo do Lanterna Verde, sem abrir mão dessa conexão do DCU, que eu vejo que muitos fãs querem, e eu também quero. Eu acho ousado e eu quero que isso dê certo. Mas para dar certo, tem que começar olhando os personagens menores. Porque, de repente, a melhor coisa para um jogo do DCU é um jogo estilo da Telltale. Pode ser também, mas tem que testar. E o jogo AAA, seja do Superman ou seja do Flash, é um jogo que você tem pouco espaço para testar. É um jogo que você tem que ganhar dinheiro. Você não pode errar o jogo AAA. E por isso que esses jogos seriam isolados dentro do universo Arkham. Mas, gente, isso daqui é só a minha opinião, é só como que eu faria. Por favor, comentem aqui embaixo o jeito que vocês fariam.
E no mais, gente, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo com a discussão do futuro do universo de games da DC. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!